Shalom, shalom. Estamos aqui em mais um devocional diário. Hoje nós vamos ler o livro de Timóteo, a primeira epístola que Paulo escreveu para Timóteo, dando destaque ao capítulo 1 e o capítulo 2. Paulo escreveu essa carta na época que ele estava solto da primeira prisão e antes de ser preso pela segunda vez. Paulo foi preso 2 vezes. A primeira prisão é comentada na Bíblia e a segunda só temos acesso devido ao estudo de historiadores. Paulo enviou Timóteo para a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso era a maior igreja da Ásia. Paulo, inclusive, ensinou na escola de Tirano no período de Éfeso durante 3 anos. Timóteo se tornou pastor de Éfeso, como também o apóstolo João futuramente após a morte de Paulo. Essa igreja extremamente missionária e importante estava passando por alguns tipos de crises e dificuldades, ao qual Paulo exortou Timóteo a confrontar. Os problemas que essa igreja enfrentava eram falsos profetas, falsos professores, falsos mestres, pessoas hereges, ensinando coisas erradas, ensinando coisas baseadas em dinheiro, ensinando o casamento proibido, ensinando não comer certo tipo de alimentos. E ali Paulo combate, nessa carta, esses ensinos errados. Outro problema que essa igreja sofria foi de mulheres ricas romanas que se converteram ao evangelho, mas elas eram vaidosas, orgulhosas e estavam humilhando outras irmãs, usando roupas excessivas, desnecessárias dentro da igreja. E Paulo exorta Timóteo a confrontá-las a não usar esse tipo de roupas, mas elas buscarem ser simples e humildes. Paulo, ele exorta Timóteo nessa carta também a orientar as mulheres a não falarem na igreja. Não que as mulheres sejam proibidas de falar na igreja, mas porque na cultura greco-romana a liberdade que as mulheres tinham era muito maior. E com isso, elas estavam ultrapassando limites saudáveis, onde elas estavam ensinando coisas que não eram segundo os padrões bíblicos, não eram segundo os padrões espirituais. Então, primeiro, elas fossem treinadas na humildade, no serviço, para depois estarem prontas para serem ministras do Senhor. Foi nesse sentido que Paulo pediu para Timóteo proibir o ensino das mulheres na igreja. Paulo também exorta Timóteo a exortar os mais velhos como exortasse seus pais, exortar os mais novos como irmãos, as mais novas como irmãs e as mulheres mais velhas como mães. São inúmeros conselhos que temos nessa carta ao Timóteo. Hoje, nesse devocional, eu quero destacar 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, que diz: Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A relação que Paulo tinha com Timóteo era como de um pai para um filho. Timóteo era um jovem, novo, filho de um grego e de uma mãe judia, Eunice, e sua avó Loide. Ele aprendeu as Sagradas Escrituras do judaísmo com sua mãe e sua avó, mas ele era um jovem tímido e tinha problema de saúde. E ele, como um jovem pastor, foi imposta a mão na cabeça dele, ele tinha certa dificuldade em colocar sua liderança. E Paulo o treinou. Eu trago para sua meditação, para minha meditação, esse relacionamento de Paulo com Timóteo, de um discipulador para um discípulo. Se você não tem um discipulador, eu queria lhe sugerir, você procure uma pessoa mais velha na fé. No caso, um homem procurar outro homem e uma mulher outra mulher. Eu tenho vários discípulos que são filhos meus na fé, ao qual eu cuido, oriento, educo, visito pessoalmente. E assim, Paulo cuidava de Timóteo, com amor de um pai. Se você é um crente mais velho, procure ter discípulos, pessoas mais novas para cuidar. E se você é um novo convertido, procure um pai espiritual que cuide de você. Essa relação espiritual de pai para filho é uma relação muito saudável e traz um grande crescimento espiritual.
Esse é o meu devocional de hoje. Shalom, shalom.